Nesse vídeo nós vamos fazer um estudo profundo sobre uma das melhores empresas da Bolsa de Valores que está pagando um dividend yield de 12,39%. Eu vou estar falando para vocês sobre 12 tópicos, nós vamos estar vendo sobre esses tópicos hoje, então você vai ter uma aula completa sobre essa empresa. Está ficando de fora apenas a leitura do relatório gerencial. E o primeiro tópico que nós vamos estar falando hoje é potencial de crescimento segundo o Graham, indicadores fundamentalistas, checklist, histórico de dividendos, radar de dividendos, preço teto Bazin, comparador com outras ações. Vamos comparar com ações do mesmo setor, comparação de índice, regiões onde essa empresa gera receita, negócios que geram receita para esta empresa, receitas e lucros desta empresa e evolução do patrimônio dessa empresa. E essa empresa que nós vamos estar falando hoje é uma das melhores empresas no setor de energia. Essa empresa é a CEMIG. Então, fique aí, já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, deixa aí nos comentários se você investe nessa empresa ou se você investe em alguma empresa do setor elétrico. Então, sem mais delongas, vamos para o site do Investidor 10. Vamos estar falando todos esses tópicos dessa empresa CEMIG. E no dia que eu estou gravando esse vídeo, a CEMIG está sendo cotada a R$ 11,32. Está com uma variação positiva aqui de 48,46% nos últimos 12 meses. Ela está com um PL de 4,05, um P sobre VP de 1,15 e o dividend yield dessa empresa aqui de 12,39. Um dividend yield que está batendo a taxa Selic aqui de sobra. Então é uma boa empresa para você estar estudando aí. Lembrando aqui que não é recomendação de compra, nada nesse canal, tá ok, pessoal? Então isso aqui, não vão encarar isso aqui como uma recomendação, tá ok? Aqui embaixo nós temos o gráfico dela, temos o gráfico de 10 anos. Vocês podem ver que tem uma curva ascendente bem grande. No gráfico de 5 anos a curva já é um pouco menor, mas mesmo assim ainda tem uma boa curva ascendente. E nos últimos 6 meses vocês podem ver a variação que essa empresa teve na Bolsa de Valores. E aqui nós temos o preço justo do ativo, segundo a fórmula de Benjamin Graham. O preço justo da CEMIG hoje seria de R$ 24,86. O preço atual dela está em 11,32, tendo então um potencial de 119,61%. Então, esse seria o potencial de rentabilidade da CEMIG segundo o método do Benjamin Graham. Agora nós vamos falar de uns indicadores. Eu vou estar mostrando para vocês apenas os principais indicadores, tá? Então nós vamos estar falando aqui sobre o PL, como a gente já viu lá em cima, que está em 4,05. Temos também o P sobre VP da empresa, que está em 1,15. O dividend yield da CEMIG, que está em 12,39. Aqui nós temos o payout dela de 54,71% e ela está com a margem líquida de 20,74%. Já é uma excelente margem líquida, né? Acima de 10% já consideramos uma boa margem líquida e a CEMIG está com 20,74%. Tendo também uma margem bruta de 21,82% e a margem EBITDA dela aqui está em 30,55%, também uma excelente margem EBITDA. E o VPA da CEMIG está em 9,81, o LPA também em 2,80. O LPA é o lucro por ação, né? Então, se vocês observarem aqui, ó, o indicador que mostra se a empresa é lucrativa. Quando o número é negativo, indica que a empresa está operando com geração de prejuízo ao invés de lucro. Então, a CEMIG está tendo aqui um lucro de R$ 2,80 por ação. Logo, o ROI da CEMIG está em 28,53%. Um ROI que paga aí na faixa de Selic ou coisa de 1 a 2% a menos ou a mais que a Selic, já é um excelente ROI. E a CEMIG está com um ROI aqui de 28,53%. Então, está superando todas as expectativas. É um excelente ROI. E o ROIC da empresa também está em 19,51%. O que é o ROIC? ROIC é o retorno sobre o capital investido. Então, sobre o capital investido,
a CEMIG está distribuindo 19,51% de retorno. E o ROI? O ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido. Também muito importante. Então, isso quer dizer que sobre o patrimônio líquido, a CEMIG está distribuindo 28,53%. E a sua dívida líquida sobre EBITDA está em 0,64%, ou seja, abaixo de 3 já está tudo sob controle, então a dívida líquida da CEMIG está super controlada. Aqui nós temos o CAGR de receitas da CEMIG, que em 5 anos está em 8,74%, e aqui nós temos o CAGR de lucro dos últimos 5 anos também, que está em 20,68%. Então, esse aqui foram os números fundamentalistas da CEMIG, já dá para você ter uma ideia, né? Essa análise aqui já dá para você dar um bom adianto aí nos seus estudos. Então, vocês dêem uma olhada no relatório gerencial, na DRE da empresa, porque isso não pode ficar de fora quando se vai estudar uma empresa. E aqui embaixo nós temos o checklist. Esse checklist são 10 requisitos que uma empresa tem que cumprir para ser considerada uma excelente empresa pelo site do Investidor 10. E vemos aqui que somente um desses requisitos a CEMIG não cumpre, que é empresa apresentou crescimento de receita nos últimos 5 anos. Então, esse requisito ela não cumpriu segundo o Investidor 10, mas ela cumpriu esse, empresa com mais de 5 anos de bolsa, ok? Empresa com lucro nos últimos 20 trimestres, ok. Empresa possui ROI acima de 10, ok. Empresa possui liquidez acima de 2 milhões, ok. Liquidez é muito importante porque quando você quer comprar ou vender uma empresa, se ela não tiver uma boa liquidez, pode ser um grande problema. No caso da CEMIG, está tudo ok. Então, empresa nunca deu prejuízo, ok. A CEMIG nunca deu prejuízo fiscal. Empresa pagou mais de 5% de dividendo nos últimos 5 anos, ok. Ela cumpriu bonitinho esse requisito. E empresa possui dívida menor que o patrimônio, também está cumprindo esse requisito. E aqui vamos para o penúltimo, que a empresa apresentou crescimento de lucro nos últimos 5 anos. Tudo ok com o CEMIG. E mais embaixo temos o último aqui, que é empresa é bem avaliada pelos usuários do Investidor 10. Os usuários do Investidor 10, eles avaliam as empresas. Então, a CEMIG teve a nota máxima pelos usuários do Investidor 10. Isso aqui já também é meio caminho andado. Isso quer dizer que é uma boa empresa, né? Mais embaixo nós temos aqui o histórico de dividendos da CEMIG. Vamos pegar aqui, já temos os de 10 anos, né? Então vocês podem ver aqui que em 2014 a CEMIG distribuiu 25,14% de dividendos, um baita dividendo. O atual está em 12,39 e o dividendo médio em 5 anos está em 8,69, ou seja, também uma excelente média. Mas aqui embaixo nós temos o radar de dividendos inteligente da CEMIG. A Datacom da CEMIG aqui está em abril, setembro e dezembro. Já a data de pagamento ela tem para junho e dezembro. Então, essas aqui são as datas de pagamento de dividendos da CEMIG. Então, aqui já dá para você ver mais ou menos quando você vai estar recebendo dividendos dessa empresa, caso você seja acionista dessa empresa. Preço teto do ativo segundo o método Bazin. Esse era um dos tópicos do início que a gente já viu, né? Então, o preço teto segundo o Bazin para essa empresa seria de R$ 22,79, tendo aí um potencial de rentabilidade de 101,29%. Então, esse é o preço teto segundo o método Bazin, um dos melhores métodos para o acionista que pensa em uma carteira previdenciária, ou seja, uma carteira para lhe trazer renda passiva, ou melhor dizendo, uma carteira para aposentadoria, né? E aqui embaixo nós temos o comparador de ações. Então agora nós vamos comparar a CEMIG com as empresas do mesmo setor. Essa ferramenta é muito importante e essa análise também é muito importante, porque aqui você tem uma ideia de como está a situação de cada empresa do mesmo setor. Então, a CEMIG aqui, ela já tem uma estrelinha, ela já ganhou de todo mundo, está com o menor PL, um PL de 4,05. Já sobre o P sobre VP, a estrelinha foi para a Eletrobras, se destacando com P sobre VP de 0,66. Já o ROI ficou para a Engie com 38,51% e a CEMIG também não está tão longe assim, não está tão ruim, está com 28,53%.
Vamos para o próximo indicador, que é o Dividend Yield. Nesse, a CEMIG já ganha aqui com 12,39%, ou seja, ela está pagando melhor que todas as empresas do setor. Já no valor de mercado, quem ficou com a estrelinha, quem ficou com a medalha de ouro foi a Eletrobras com 88,6 bilhões. Esse é o valor de mercado da Eletrobras. Já a CEMIG, 35,53 bi. Falando em margem líquida, quem ficou com a estrelinha aqui foi a ISA com 46,37%. Então, a ISA levou a medalha de ouro, mas a CEMIG também não ficou tão longe, com 20,74%. Então, esse foi o comparador de ações. É um comparador muito importante, muito legal, para você ter uma ideia mais ou menos como está se saindo das empresas do mesmo setor. Mais embaixo nós temos a comparação de índice, comparação de CEMIG com os índices. Então aqui, gente, é o seguinte, se você tivesse investido há 5 anos atrás em CEMIG, hoje você teria R$ 2.726,90. Se você tivesse investido esses mesmos R$ 1.000 em CDI, você teria R$ 1.503,80. Ou seja, a rentabilidade de CEMIG em 5 anos está superando praticamente todos os índices, exceto o IVVB11. Se você tivesse investido R$ 1.000 em IVVB11, hoje você teria R$ 2.889. Ou seja, CEMIG perdendo apenas para o IVVB11. Mas, falando de Brasil, né, ela está com uma ótima rentabilidade sobre um gráfico sobre o investimento de 5 anos. E agora nós vamos ver as regiões onde a CEMIG gera receita, 10,15 bilhões da receita da CEMIG, ou seja, 100% ela gera no Brasil. Esse foi o total trimestral de 10,15 bilhões de receitas geradas todas no Brasil. E agora nós vamos ver os negócios que geram receita para a CEMIG. É muito importante você saber quais os negócios que geram receita para uma empresa que você investe ou que você está estudando para investir. Então, um dos negócios que geram receita para a CEMIG é distribuição, com 6,33 bilhões, representando 67,05. Comercialização, 1,66 bi, representando 17,57%. Já em gás, são 860 milhões, representando 9,12%. E em geração, são 720 milhões, representando 7,64%, um total trimestral de receitas de 9,44 bilhões. Então são esses os negócios que geram receita para a CEMIG. E agora nós vamos falar de receitas e lucros, porque é muito importante para a empresa ter, além de boas receitas, bons lucros. Então, se observarmos aqui no gráfico, vocês podem ver que é um gráfico até bonito de se olhar. Vamos observar aqui que sempre tem uma curva ascendente, né? Uma grande ascensão aqui, se nós observarmos, sempre, todos os anos, a CEMIG tendo mais receita e tendo mais lucro líquido. Então, isso é muito bacana, isso é muito importante na hora de estar escolhendo uma boa empresa. Então, esse tipo de estudo não pode ficar de fora. Isso é fundamental para o crescimento da empresa. Então, esses são os lucros e essas são as receitas da CEMIG. O último está em 38,60 bi e o lucro líquido em 8,1 bilhão. E enfim, chegamos ao último tópico desse nosso estudo, que é evolução do patrimônio. Eu peço para vocês aí, se estão gostando do vídeo, deixa o like de vocês, se inscrevam no canal aí, deixa aí nos comentários se vocês investem em CEMIG e compartilhe o vídeo também com aquelas pessoas que vocês querem que se deem bem na vida. Então, investir é o melhor caminho, tá ok? Pessoal, é o seguinte, a evolução do patrimônio da CEMIG está da seguinte forma. Aqui em 2003, o patrimônio da CEMIG era de 12,64 bi, como vocês estão vendo aqui. Já em 2024, que é o último ano aqui que a gente está olhando, os últimos 12 meses, está em 28,07 bi. Então, se vocês observarem, praticamente aqui
quase o triplo, né? Mais que o dobro, 28, aqui era 12, 24, é, praticamente aí o patrimônio da CEMIG mais que dobrou nesses anos, né? É uma empresa muito boa. Reforço para vocês, não é recomendação de compra, mas vale a pena a gente estar olhando todos esses números fundamentalistas, todas essas ferramentas que o site do Investidor 10 disponibiliza, todas essas informações são muito importantes para você na hora de estar aportando, fazendo seus aportes, estar se tornando acionista de uma empresa. Isso é muito importante na hora de estar estudando sobre esse papel. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Falei com vocês sobre CEMIG. A gente viu 12 tópicos sobre essa empresa. Espero que tenha aberto a mente de vocês. Espero que vocês tenham crescido mais ao ver esse vídeo, porque esse é o intuito do canal, esse é o objetivo do canal. Que vocês aprendam, que vocês cresçam, que vocês saibam onde vocês estão investindo o seu dinheiro, porque o seu dinheirinho suado é muito importante, então você tem que saber exatamente onde você está colocando este seu dinheiro, porque afinal de contas é o seu patrimônio. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fé e foco, firme nos seus aportes, não desistam jamais. É isso aí, fique com Deus e até o próximo vídeo.